Bom dia. Pessoal, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Bom, vocês me conhecem, eu sou um cara bem-humorado, sou um cara que procuro levar as coisas de uma forma mais tranquila, não colocar tanto peso nas coisas. Só que não tem como a gente começar um sermão hoje com uma piada, com uma brincadeira, diante das coisas que têm acontecido no Brasil. Gente, eu estou muito indignado. O diabo está tomando conta do Brasil. É isso aí. A gente vai, faz marcha para Jesus, grita na rua, e o diabo, e eu estou falando isso não como um alienado louco, não como um ultrapentecostal, não, é o diabo está tomando conta das instituições do nosso país. Preste atenção aqui. É inadmissível que cidadãos brasileiros, você e eu, paguemos os nossos impostos nesse país que amamos, nesse país pelo qual nós oramos, e o nosso dinheiro seja revertido em bestialidade, em pedofilia no nosso país. Deus irá julgar a nossa nação. Deus irá julgar o nosso país. Junto com isso, com o que nós vimos essa semana, com aquele imundo, com aquele lixo daquele cara, nu, pelado, com aquelas crianças, meninas ao redor dele. Parte da mídia brasileira apoiando isso. E parte de pastores brasileiros apoiando esse lixo. Dentre os quais muitos que estão aliados com a cartilha de esquerda. Quando o evangelho já não confronta mais a cartilha política, mas quando a cartilha política dita o que as pessoas estão fazendo. Isso é inadmissível, dentre os quais os figurões da teologia da missão integral no nosso país. Um deles, Ariovaldo Ramos, um lixo, um imundo. E eu vi ontem, eu estava dando os últimos retoques do sermão, e eu não sei, gente, enquanto eu não olho e falo assim, tá bom, eu não paro de mexer. Às vezes é curto, às vezes eu demoro um tempão, e faltava pouquinha coisa, mas eu fui até umas 3 da manhã ontem. E daí eu fico 1 hora, às vezes, trabalhando, 1 hora e pouco, aí eu entro um pouquinho no Facebook para desopilar um pouco, levanto, tomo uma água, e eu entrei lá, no Facebook de um cara. O Iago havia falando, olha, havia falado, nenhum pastor de esquerda criticou o que aconteceu. Aí eu entrei no Facebook do cara. Tá os caras lá aplaudindo, gente. E daí tinha um imbecil lá aplaudindo o que aconteceu. E daí o dono do post é um deputado lixo, imundo, de esquerda, pastor. E daí tinha um retardado de um youtuber cristão aplaudindo. E o cara botou embaixo assim, precisamos ampliar o debate. Precisamos levar o debate a um outro patamar. Nota bem, eu sou um fundamentalista retrógrado, porque eu quero a morte desse cara. Esse cara que ficou nu com essas crianças, ele deveria ser executado pelo Estado brasileiro. Não por você e não por mim. Não que falte vontade. Ah, mas isso é uma seita. Não, não é, meu irmão. Não é. Eu sei bem o que eu estou falando aqui. Eu sei bem o que eu estou falando. A impressão que dá é que você nunca pode se irritar com o que está acontecendo. Eu chego na casa do Michael, aí está o Michael sentado, pegando fogo na casa. Eu não posso sacudir o Michael, eu não posso pegar as crianças desesperadas, porque elas vão morrer. Nunca, nunca, para o Estado brasileiro, para esses imundos, nunca é uma coisa urgente.
Aí eu pergunto, o que mais precisa acontecer dentro de um museu? Alguém matar uma pessoa e dizer que isso é arte? O que mais tem que acontecer no Brasil? Para as pessoas acordarem que isso é urgente. Eu fico louco com isso, cara. E se algum dia alguém disser para vocês assim, falar para vocês, olha, prestem atenção, o pastor de vocês cagou um cara a pau porque pegou ele pelado junto com crianças, saibam de uma coisa, que isso foi verdade. Não vão pensar que é mentira. Não vão pensar que não, isso estão tramando contra o Jackson. Não estão tramando, não. Estão falando a verdade. E homens de verdade. O que precisaria ter acontecido ali, cara? Eu não fico só indignado com aquele cara pelado com as crianças. Não é só isso, cara. Não é só isso, cara. É que ali tem homens da plateia, ninguém se indignou. É a mesma coisa, quando os caras dizem assim, ó. Cara, tava uma mulher ali, e daí tinham 30 caras estuprando ela. Eu fico indignado, porque nenhum dos 30 olhou em um momento de... Não, pera aí um pouquinho, cara, isso não pode. Isso não pode, uma mulher não pode ser estuprada. Alguém deveria ter cagado aquele cara a pau ali, em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Nós precisamos, os homens que estão aqui, eu vou dizer isso aqui para vocês, honrem suas bolas. Deus deu 2 bolas para vocês, não para vocês serem covardes diante da nação, para vocês temerem perder o emprego porque vocês vão falar. Honrem suas bolas. Eles estão entrando dentro das nossas casas. Eles estão pautando o que as nossas crianças devem aprender. Eles estão pautando como deve ser a família nos gostos deles. E nós estamos inertes. E nós estamos parados. Não pode falar isso. Que isso, gente? Será que nunca é uma... Será que tem que levar o debate a um outro patamar? Não, tá pegando fogo na casa aqui. Mas o seguinte, vamos elevar o debate a um outro patamar. Não, o Everton está tendo um ataque cardíaco. Mas se eu desfibrilar ele, vai queimar o pelinho do peito dele. Vai chamuscar, vai ficar feio. Vocês entendem como é desproporcional? Quando o cara está morrendo, eles dão e desfibrilam ele. Aquilo é brutal. Porque ele está morrendo, cara. Ele tem que ser desfibrilado. A massagem cardíaca, quem conhece aqui, já fez primeiros socorros, os militares com certeza... O cara quebra a costela. Se não quebrar a costela, não vive. Porque ele tem que massagear manualmente o coração da pessoa. O país está morrendo. Não tem tempo. Esse coisa de levar e debate para outro... Esses isentões do inferno. Esses isentões... Não, veja bem, eu não iria. Uma outra coisa que me irrita muito é essa pegada. Não, se fizer com os meus... quer dizer que tu só cuida da tua família. Não, negão. Se fizer para o teu filho, nós temos que estar junto, rapaz. Se fizer para a tua mulher, nós temos que estar junto, cara. Nós somos uma igreja. Nós somos um corpo. Eu digo aqui aos homens, se posicionem. Se posicionem, caras. Se posicionem. Você conversaria com Hitler? Sentaria com ele? Eu falei isso aqui na terça-feira. A gente sentaria... vamos sentar aqui, vamos conversar com Hitler. Fale, Hitler. Eu quero matar judeus. Vamos debater, porque são opiniões. Como é que é? Como é que é? Se um cara falar para mim, eu quero matar negros, tem que levantar a mesa, tem que gritar. Como que uma pessoa diz, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor de matar crianças, eu sou a favor de um cara ficar nu, lá com a pingola balançando na frente de uma criança, e aí a gente vai ficar olhando. Não, é um debate, vamos elevar o debate a um outro patamar. Espera um pouquinho, cara. Espera um pouquinho. Espera um pouco. Chegou a hora. Acabou. O próximo passo é começar a trazer pseudo-intelectuais a debater pedofilia. É o próximo passo. E a igreja precisa barrar isso aqui no nosso país. Nós precisamos barrar isso. O evangelho está chamando a nação ao arrependimento. Nós precisamos chamar esse povo ao arrependimento. Fale agora segunda-feira para o teu colega de trabalho. Deus está chamando o Brasil ao arrependimento. É o país... eu não é só tu.
É o Brasil todo. Nós precisamos chamar todas as pessoas que temos contato, as pessoas ao arrependimento. Lembra de Nínive, Deus vai destruir isso aqui, gente. Isso não é brincadeira. Nós estamos em uma série sobre o calvinismo. E hoje eu vou falar para você sobre expiação limitada. E é uma coisa, quando a gente fala sobre o calvinismo, ele já cheira um bicho de 7 cabeças. E ainda mais aqui, ó, agora o ponto destacado. Ponto da expiação limitada, então, é um ponto que as pessoas ficam apavoradas. Causa pavor nas pessoas. As pessoas ficam... O que é isso? É uma ideia nova? Talvez para o nosso tempo seja. Mas a igreja pensou assim por muito tempo. Majoritariamente. Então, com expiação limitada, resumindo, nós estamos dizendo que Jesus não morreu na cruz por todas as pessoas do mundo. Isso é forte, isso é chocante. Isso, não, Jackson, como assim? Não, calma, descanse. Desfibrila aí. Coração e mente tranquilas. Mas a gente está dizendo aqui que Jesus não morreu na cruz por todo mundo. Que Jesus morreu na cruz pela igreja. Somente pela igreja. Pelos eleitos, melhor dizendo. Somos totalmente depravados. Deus elege pessoas porque senão ninguém se salvaria. Porque ninguém merece a salvação. E esses pelos quais o Pai elegeu, o Filho veio e morreu em uma cruz há 2000 anos atrás. E tão somente por estes e por mais ninguém. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês o que nós não estamos dizendo com a expressão expiação limitada. O que a gente não está dizendo? Primeiro, a gente não está dizendo que a morte de Jesus tem valor limitado. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo aqui, não, que a morte de Jesus ela tem um valor fraco, pequeno. Não estou dizendo isso. Não estamos dizendo que a morte de Jesus ela tem um valor minguado. Um valor tangue, sabe? Tu pega o tanguezinho lá, sabe aquelas mulheres que estão lá? Chegou uma visita. Aí tu dilui aquilo em 2 litros d'água, assim, 2,5 litros. Sabe? Já fez isso lá? O que suco? Quem aqui era guri na década de 90 e jogou futebol? Né? Às vezes nós jogávamos futebol falando que suco. Anelina. Né? Mancha o dente por 30 anos. Então, não é isso. O sangue de Jesus, a morte de Jesus, não tem um valor fraco, tá bom? Não tem um valor limitado. O valor da morte de Jesus é ilimitado. Deixando claro isso. Segundo, nós não estamos dizendo que somente os cristãos são beneficiados com a morte de Jesus. Não. Eu dou um exemplo para vocês. Nós estamos em um país majoritariamente cristão. Nós temos protestantes, são 30% da nação. Nós temos o outro restante católicos, praticantes ou não, mas, de certa forma, o país foi abençoado pela cosmovisão, pela visão de mundo do cristianismo. Então a morte de Jesus, ela abençoa até aqueles que não abraçam de fato a fé. E tirando os cristãos brasileiros, nós temos até não cristãos, até ateus, e esses caras são abençoados pela morte de Jesus, por viverem em um país onde nós temos um resquício ainda de valores cristãos. Por isso que nos indignamos com as coisas que estão acontecendo no nosso Brasil. Por isso que a gritaria é muito grande. E que bom. As pessoas dizem assim, não aguento mais as pessoas reclamando disso no Facebook. Não, cara, não aguento ver os caras pelados diante das crianças. Reclama. Eu quero ver. Eu fico irritado durante a semana quando eu não vejo ninguém reclamar. Reclama, cara. Reclama. Não, mas a gente tem que andar com o diferente, nem sempre. Existem assuntos que devem fazer a gente parar de falar com as pessoas. Existem assuntos que a gente tem que não tolerar. Por que a gente tem que tolerar esse tipo de coisa? Se pedofilia não é um assunto que te faz perder a amizade,
aí tem algo errado. Imagina só, não, eu tô indo aí na tua casa estuprar tua mulher. Mas ó, a gente é amigo, hein? Não. Vai dizer que tu não falar com quem pensa diferente de ti. Eu acho que tem que estuprar as mulheres dos outros. Não, daí tu pensa, eu tenho que andar com diferente. Peraí um pouquinho. Não. Esse é um assunto para quebrar pau. Esse é um assunto para não falar mais com o familiar. Nunca mais, tá? Tá bom? Esse é um assunto para isso. Esse é um assunto para morrer brigado. Existem assuntos que precisam morrer brigado. Não, o que aconteceu? Não, eu e meu irmão defendeu os pedófilos e a gente nunca mais falou. Ele morreu e eu não falei mais com ele. O meu tio-avô, ele defendeu os pedófilos e a gente não falou mais. Não nos falamos nunca mais. Não quero mais falar com ele. Não, mas depois da morte, não, ele foi pro inferno, daí a gente não vai se ver. Entendeu? Tá bom? Existem assuntos que precisa. Então, mas mesmo assim, o Brasil foi abençoado pela morte de Jesus, por ter uma cosmovisão cristã. Em terceiro lugar, nós não estamos dizendo que o nome expiação limitada é um nome legal. O nome é muito ruim. É um nome muito ruim. Esse nome aqui é um nome muito ruim. O grande problema dos calvinistas são os nomes das doutrinas. Os nomes são muito ruins. Então, eu preferi botar o nome ruim aqui, porque é o que você vai encontrar nos livros. Mas eu prefiro o nome, o Wayne Grudem sugere, John Piper também, o nome redenção particular. Eu gosto mais desse nome. Explica melhor o que a doutrina é. Mas a gente deixou assim, porque é o que você vai encontrar nos livros. Ok, então assim, o que nós estamos dizendo com expiação limitada? O que a gente está falando com isso? O que é isso? Eu quero dar para você 3 chaves, ou 3 explicações dessa doutrina. Em primeiro lugar, o que estamos dizendo com a expressão expiação limitada? Em primeiro lugar, eu vou falar isso aqui, é tão simples que tu vai dizer assim, não, eu vim da minha casa para isso. Mas eu vou explicar, daí tu vai entender. Em primeiro lugar, nós estamos dizendo que Jesus salvou na cruz. Em primeiro lugar, nós estamos dizendo que Jesus salvou na cruz. Então, Mateus capítulo 1, verso 21, a Bíblia diz, o anjo dizendo, ele, no caso Jesus, dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Jesus é o Salvador dos pecadores, daqueles que foram eleitos pelo Senhor. Na cruz, em João capítulo 19, Jesus diz, está consumado, está pago, está definido, está acabado, encerrado. A discussão, o debate, a vitória que a morte tinha acabou, está acabado. Nós cremos que Jesus morreu na cruz e salvou a morrer na cruz. Nós não cremos que Jesus proporcionou uma oportunidade de salvação. Essa é a diferença. Isso aqui, na verdade, gente, presta atenção, Aninha, olha aqui para mim. Isso aqui é o centro de tudo. Essa pergunta, ela resume tudo. Tudo. E isso aqui vai definir como que você crê. Vamos lá, presta atenção. Qual é a grande pergunta? A grande pergunta é, o que Jesus fez na cruz? O que Jesus fez na cruz? Ele salvou ou ele proporcionou uma oportunidade de salvação? Você já viu aquela historinha lá, né? Uma historinha muito fuleira. Porque a salvação, Daniel, é que nem o cara que compra um carro, o carro tá pago lá na concessionária. Mas tu tem que ir lá retirar. Vocês já viram essa historinha bagaceira? Chinelona, chimbunga. Vocês já viram isso? Vocês já viram? Não, a salvação, Michael, é que nem lá, o cara pagou, tá lá te esperando, tu não foi. Não. Então assim, o que Jesus fez na cruz? Ele salvou ou ele proporcionou uma oportunidade de salvação? Defina você aí. Decida você. Aí alguns vão dizer assim, não, Jackson, olha bem, vamos lá. Vem comigo. Jesus na cruz, eu acho que ele proporcionou uma oportunidade de salvação. Ok? Você pensa isso?
Então, você está dizendo que Jesus não salvou. É difícil falar, né? Mas vai, confessa. Se você acha que Jesus não salvou, você tem que falar. Não, ele não salvou. A segunda pergunta é para botar a pá de cal. Então, repete comigo. Jesus não é salvador. Vai, negão. Fala aí. Fala para nós ouvir aí. Repete, fala bem alto, canta. Vamos fazer músicas dizendo que Jesus não é salvador? Por que a gente canta aqui que Jesus salvou? Que Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele salvou, que ele reconciliou? Então, o que Jesus fez na cruz? Ele proporcionou uma oportunidade ou ele salvou de fato? A expiação, presta atenção, a morte de Jesus precisa ser limitada de uma maneira ou de outra. Não perde esse argumento, negão. Não perde. Vou dar um exemplo para vocês. Está no slide aí, Cris? Então, vamos lá. Essa aqui é matador. Vamos lá. Então, a expiação que é limitada em seus efeitos, como os arminianos creem. Jesus morreu por todos, mas nem todos são salvos. Então, uma ponte larga. Todo mundo foi alcançado pela morte de Jesus, mas é uma ponte que não vai até o outro lado. É larga, Mariane, todo mundo. Cabe todo mundo nessa ponte. Jesus é bom demais. Todo mundo foi salvo, mas não salvou. Mas não larga todo mundo do outro lado. Já a visão calvinista, a visão de Jesus, dos apóstolos, ela é limitada não no efeito, ela é limitada na abrangência. Jesus não morreu por todos, mas todos por quem ele morreu serão salvos. Então a ponte é estreita, mas te larga do outro lado. Ou seja, qualquer uma das duas visões crê que a expiação, a morte de Jesus, ela é limitada. Aquele que diz, não, Jesus morreu por todo mundo. Então o efeito, a abrangência da morte de Jesus é grande, mas o efeito da morte é pequeno, porque não é todo mundo que é salvo. Já os calvinistas dizem assim, Jesus não morreu por todo mundo, não. Então quer dizer que a abrangência é pequena, mas o efeito é infinito. Porque todos por quem Jesus morreu serão salvos. E Christopher, ficou perfeita essas imagens. Então aqui, tá vendo essa imagem fininha aqui? Jurassic Park. O cara vai cruzar aqui, ver os pterodátilos voando assim, né? É os calvinistas atravessando a salvação. Entendeu? E lá de boa, os arminianos do The Walking Dead. Entendeu? Com certeza, tem um cavalo morto no meio desse percurso aí. Você tem que decidir. Jackson, eu creio, negão, que a morte de Jesus, o efeito dela é ilimitado. Mas se eu creio que o efeito dela é ilimitado, a abrangência dela tem que ser limitada. Eu creio numa expiação de valor ilimitado. Todos por quem Jesus morreu na cruz serão salvos. Não somos calvinistas que diminuem o valor da morte de Jesus. Desculpa, gente. Mas para mim são os arminianos. Na ânsia de botar o balaio, de largar todo mundo na bacia da salvação, eles acabam diminuindo o efeito dela. Eu pergunto para você aqui essa manhã. Jesus é um proporcionador de oportunidade ou ele é um salvador para você? Você tem que decidir para quem Jesus é para você. Se você acha que Jesus morreu por todo mundo, a não ser que você seja universalista, daí todo mundo é salvo, aí beleza. Só tem um problema, porque a Bíblia fala que pessoas serão condenadas, então a gente já deveria abrir mão dessa visão. Mas se você crê que Jesus morreu por toda pessoa que existiu na face da terra, eu peço que você nunca mais chame Jesus de Salvador. Você nunca mais cante que ele é Salvador. Traga umas músicas pro Cauê aí e vamos fazer um culto arminiano aqui.
Né? Por que ninguém canta que ele é um proporcionador de oportunidades, mas de fato não salva? A questão é, Jesus te salvou ou te deu uma oportunidade, uma chance? Gente, eu pergunto para vocês dentro disso ainda, qual das visões exalta mais Jesus? Qual das visões exalta mais a glória de Deus? Quando você chama ele de proporcionador de oportunidade ou quando você chama ele de salvador? O que mais revela Jesus? E eu sei, eu quero dizer para as irmãs que estão aqui, isso é um choque para vocês. O terceiro ponto do calvinismo, ele é o mais difícil para as mulheres, porque envolve afeto. As mulheres queriam que Jesus tivesse morrido até pelos coelhos, pelos cavalinhos, pelos gatinhos. Não. Por isso que Salvador era um homem. Por isso que Deus se fez homem, porque era uma coisa focada que ele tinha que fazer. Que não era várias tarefas, era várias coisas. Mas algumas mulheres estão chocadas porque não queria que Jesus tivesse morrido pelo gatinho. Não. Jesus é o Salvador da igreja. Note que isso exalta Jesus e humilha os homens. Sabe por quê? Porque o ímpio, ele quer ficar lá balançando a pingola dele e ele quer dizer, Jesus morreu por mim. Quê? Quer isso? Ah, não fala isso, Jackson, isso aí é feio. Tu fala esse nome na tua casa, cara. Vamos deixar de ser hipócrita, gente. Sei lá, talvez o pessoal que não é aqui, por exemplo, o gaúcho fala tico. Tico. Não fala isso, tico. Isso é um legal de plantar a igreja, porque tu fala o que tu quer, entendeu? Tico. Se quiser eu falo de novo. Mas para fora do estado, as pessoas não entendem esse nome, né? É criança, é que nem em espanhol, né? Tienes tigo, né? Então, a questão, gente, eu pergunto para vocês, Jesus é o Salvador? Ou ele é um proporcionador? Não, ele é... O cara quer ficar lá com o tico, ou a pingola, qualquer coisa, ou o pênis de fora no meio das crianças, e daí tu fala para ele, não, negão, fica tranquilo aí, só que Jesus não morreu por ti. Ele, como é que é? Como assim? Não, Jesus não morreu por ti. É muito bom, o Spurgeon fazia isso. Um cara uma vez visitou o Spurgeon onde ele pregava, todos os lugares onde ele pregava. E daí o Spurgeon nunca falou do evangelho para ele. Aí ele disse assim, reverendo Spurgeon, eu tenho ido em todos os lugares onde o senhor prega e o senhor nunca se dirigiu a mim. Daí o Spurgeon olhou para ele e disse assim, tu despreza Deus. Já se arrependeu dos seus pecados? Não, eu não me arrependi dos meus pecados. Fique tranquilo, porque Deus não está interessado em você. E o cara, como assim? Não, Deus não se interessa em você. Porque o evangelismo moderno, a gente bota um Jesus desesperado pelas pessoas. Por favor, me aceita. Por favor, me aceita. Não, negão. Não, é um Salvador. Alguém está na parte de cima do poço com uma corda. É Jesus. Ele não está desesperado ali em puxar todo mundo, cara. Ele é um Salvador. Então assim, encontrou o cara no serviço, o cara está zombando de Deus. Ah, negão, zomba mesmo aí. Isso é uma marca de quem Deus não ama. Zombar de Deus é uma marca de quem Deus não ama. Deus não te ama, Deus te odeia. E a pessoa se ofende, né? Porque sabe o que é, Mariana? Ela quer zombar de Deus, mas ela quer ser amada por Deus. Ela quer ser filha de Deus. É. O nosso foco aqui é exaltar Jesus, não os homens. O nosso foco aqui não é trazer glória para os homens. Que os homens se explodam se eles rejeitam a Deus. Nosso foco aqui é exaltar Jesus. Todos aqueles que Jesus humilha pela palavra de Deus, ele levanta pela graça. Jesus salva pecadores. Jesus ama pecadores. Então, em primeiro lugar, o que a gente está dizendo aqui é que Jesus é o quê? O que ele fez? Salvou ou que ele é salvador. Segundo lugar, o que nós estamos dizendo aqui é que devemos levar as palavras da Bíblia a sério.
que devemos levar as palavras da Bíblia a sério. A Bíblia usa algumas palavras para a morte de Jesus. Então vamos lá. Só existem 3 respostas. Jesus não salvou. Você tem que dizer isso aí. Se você sair daqui, senão eu não concordo com o que foi pregado. Não tem problema. Só que você nunca mais chame Jesus de Salvador. Jesus não salvou. Ele garantiu uma oportunidade de salvação. 2, Jesus salvou. A morte de Jesus é somente pelos eleitos. Ou 3, Jesus salvou o mundo todo e não vai existir perdidos. Só tem essas 3 oportunidades. Essas 3 respostas. Sendo que a última a gente sabe que não existe porque a Bíblia fala que haverão pessoas condenadas. Então assim, beleza, olha para mim. Quais são as palavras que a Bíblia utiliza para a morte de Jesus? Presta atenção aqui. A primeira palavra é redenção. Você já viu isso na Bíblia? O apóstolo Pedro fala, nós somos redimidos. Vocês cantam isso na igreja há 1000 anos, vocês nem sabem. Quer ver? É muito legal assim. Pergunta as coisas que a gente acha que sabe. Assim, tá, negão, fala o que é redenção. O cara, é uma praça? É uma praça ali. Né? O que é redenção? Redenção quer dizer comprar de volta. É isso. Comprar de volta. Exemplo, penhor de bens. Chega lá na Caixa, eu trabalhei na Caixa Econômica, numa agência da Caixa Econômica, que tinha penhora. Chegava as pessoas lá, estavam quebradas de grana, elas largavam lá uma joia lá, o Daniel. Largava uma joia lá. Chegava muitas, umas tias assim, com uns colares, uns negócios muito loucos, as penhoravam lá. Tinha um dia de penhora. A Polícia Federal estava lá, tudo armado lá, era muito legal. Era muito operacional pra caramba. E daí eles chegavam lá, todo mundo levando joias para a agência. Todo mundo. Eles penhoravam os bens. Aí o banco dava uma fração do valor daquela penhora. Um valor. Aí quando vê a pessoa, ela tivesse dinheiro, ela ia lá e ela resgatava, ou ela, na verdade, a palavra correta seria, ela redimia aquela joia, ela comprava de novo aquilo que foi penhorado. É também uma linguagem usada para escravos na Bíblia. Pessoas boas iam lá, levavam dinheiro e resgatavam, redimiam os escravos, compravam os escravos. A Bíblia fala sobre isso em 1 Pedro 1, 18, 19, Gálatas 3, 13, Apocalipse 5, 9. Então, você imagina só. Eu chego na casa, vou usar o Michael de novo de exemplo. Chego na casa do Michael lá, e daí toca meu telefone. Um amigo meu foi preso lá em Campo Bom. Eu pego, Michael, vamos ali comigo ali. Vamos lá, chego lá, tá o meu pai. Meu pai está preso em Campo Bom. Meu pai mora do lado da cidade do Michael. Aí eu chego lá e meu pai está precisando de fiança. Aí eu vou lá e, pô, pai, o que aconteceu? Não, briguei com um cara lá, não sei o quê. Tá bom, pai, paguei a fiança aqui. Tô indo embora, tá? Tchau, meu velho, foi embora. Quando nós chegamos, eu e o Michael lá, a Thalita e a Suna olham, e aí, vocês pagaram a fiança do Vladimir? Eu, paguei. Ah, ele já está em casa. Não, ele tá preso ainda lá. Como assim? Não, eu paguei a fiança. Você pagou a fiança, eu redimi, mas ele está preso ainda. Faz sentido? É, mas é o que muita gente diz. Que Jesus redimiu, mas a pessoa continua no pecado. Vamos para outra palavra. Propiciação. Você sabe o que é propiciação? É desviar a ira. A ira vai cair na cabeça do Tailã. Vai cair a ira. Aí, Jesus propiciou o pecado do Tailã. Está isso em Romanos 3, 25. Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, ele desvia a ira de nós. Aí, se Jesus propiciou o pecado do mundo todo, Jesus tem que desviar a ira de Deus do mundo todo. A ira de Deus não pode cair novamente sobre o pecador. Não pode haver dupla punição. No direito, se perguntar para o Júnior, tem como uma pessoa pagar pelo crime 2 vezes? O Júnior vai dizer assim, olha, pelos meus estudos, não. É óbvio que o Júnior vai falar com uma linguagem complicada, porque ele tem que valorizar o trabalho dele. O teólogo e o advogado, eles usam palavras difíceis para isso.
Entendeu? É só para dizer assim, ó, eu trabalho, tá? Pago o meu salário. Ou seja, não existe dupla punição. Ou o pecado é punido em Jesus, ou o pecado é punido no pecador. Então vamos lá. Se Jesus morreu pelo mundo todo, Deus não pode punir o mundo todo. Porque foi propiciado o pecado do mundo. Desviou a ira. Mas então a ira, Deus pune em Jesus e depois pune no pecador? Ou é propiciação, que desvia a ira, ou não é. Vamos para uma outra palavra. Reconciliação. Quer dizer, unificar, estabelecer a paz. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer que nós somos reconciliados com Deus. Você foi reconciliado com Deus se você está em Cristo. Romanos 5,10 diz que nós somos reconciliados com Deus. Não estamos mais brigando. Aí eu te pergunto assim, que reconciliação é essa que as duas partes ainda estão brigando? Que as duas partes ainda estão brigando? Não, Jesus reconciliou, mas mais ou menos assim. Mais ou menos. Última palavra, expiação, que também quer dizer unificar quem estava em desacordo. Só que a diferença é que a expiação é uma unificação mediante um sacrifício. Jesus expiou o nosso pecado, não de ficar olhando, estou vendo o pecado. Não. Expiou com X, tá bom? Foi expiado, foi retirado e nós somos unificados com Deus. Então, fica claro aqui que Jesus não veio simplesmente para possibilitar uma salvação, porque as palavras que são usadas aqui são muito contundentes. Jesus veio para salvar o seu povo, não para possibilitar uma redenção, não para possibilitar uma propiciação, uma reconciliação, uma expiação. Ele fez tudo isso. Eu pergunto para você aqui, essa manhã, que redenção é essa que não redime? Que propiciação é essa que não propicia? Que reconciliação é essa, afinal, que não reconcilia? Que expiação é essa que não expia o pecado? Como, gente? Eu vou pregar para vocês aqui sobre um Jesus que não salva. Como que eu vou orar a um Jesus que não garante nada? Jesus quer que a sua igreja se sinta única nesse mundo. O amor que você é amado não é um amor generalista, não é um amor geral, não é um amor comum. A graça de Deus sobre o seu povo não é uma simples graça comum que Deus coloca sobre o mundo todo. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não ama os incrédulos, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que Jesus Cristo amou a igreja e se entregou por ela, Efésios 5:25. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou quem? A igreja, e se entregou por ela. Não foi com amor geral que fomos amados, mas sim com amor particular. A redenção é particular. Então grave isso na sua mente. Essas palavras precisam ter peso. Em último. Então, em primeiro lugar, repassando aqui, negão. Em primeiro lugar, nós estamos dizendo com expiação limitada que Jesus salvou na cruz. Em segundo lugar, nós estamos dizendo que devemos levar a sério as palavras da Bíblia. Redenção, propiciação, reconciliação, expiação. Em terceiro e último, nós estamos dizendo que a Trindade não está brigando. A Trindade, o Deus Trino não está brigando. Por quê? Olha bem, os irmãos da Armênia, o que eles estão dizendo? Que o Pai enviou Jesus por todo o mundo, né? Por todo o mundo. E Jesus morreu na cruz por todo mundo, né? A pessoa vai ficando velha. Notem isso. Além de crescer pelos no ouvido, a pessoa fala e ela diz, Nota,
Se tu não notou ainda, tu tem que notar isso. O cara fala assim, é isso. E eu já estou fazendo isso. Só faltam pelos no ouvidos. Mas eu quero muito ter pelo no ouvido. Eu acho muito legal isso. Eu acho, é horrível pra ti, Suzana, não quero saber o que tu pensa. Eu vou ter uns pelão chumaço aqui, ó. Vou cortar, vou comprar uma tesourinha só pra isso. E vou deixar a unha do meu minguinho crescer. Aí vai ser legal, homens. Deixa a sua unha do seu minguinho crescer. Bebam água com o dedo pra cima. Vou fazer isso, rapaz. Hã? Então, o pai envia o filho para morrer por todo mundo. Não, ó, Jesus é por todo mundo, tá? Jesus tá de boas. Jesus morre na cruz, tô morrendo por todo mundo. Tá morrendo por todo mundo aqui. Daí o Espírito Santo, vocês sabem, já expliquei isso para vocês, que a obra da salvação ela é aplicada pelo Espírito Santo. O papel do Espírito Santo ele aplica. Aqui está Jesus, o Espírito Santo pega a obra de Jesus, a gente estuda isso em teologia sistemática, e ele, o Espírito Santo, aplica a obra de Jesus nos perdidos. Mas aí Jesus morre na cruz por todo mundo e o Espírito Santo não aplica a obra a todo mundo. A Trindade está brigando. Então Jesus quer a morte, Jesus morre na cruz, ele quer a salvação de todo mundo, mas o Espírito Santo disse, não, Jesus, de última hora eu mudei de ideia. Não, só alguns. A salvação é uma obra da Santíssima Trindade. O Pai não está contra o Filho, nem contra o Espírito Santo. Essa manhã aqui nós somos uma consequência de um plano amoroso da comunidade do nosso Deus. A salvação exalta Deus como um todo. O Pai envia, o Filho resgata, e o Espírito Santo aplica a obra sobre os eleitos. O Pai envia, Jesus resgata, e o Espírito Santo capacita. E outra coisa, o Espírito Santo não só aplica a obra, como ele vai santificando a gente, Everton. E há um amor trino tão grande, o amor de Deus é tão grande por Deus. O Espírito Santo ama tanto Jesus, Mariane, que o Espírito Santo quer fazer a gente tudinho parecido com Jesus. O modelo é Jesus. É tudo sobre Jesus. E o Espírito Santo vai transformando a gente à semelhança do Filho, conforme diz Romanos 8. Tudo isso para quê? Para a glória do Pai. Existe uma obra de Deus na tua vida? Deus está fazendo uma obra, seus velhos gostos têm sido transformados, sua mente tem sido transformada, Deus está trabalhando em você, Deus está mudando a tua vida. Aqui essa manhã, tem algo de Deus agindo em você? Tem alguma transformação sendo feita na tua vida essa manhã? Ultimamente, Jackson, eu tenho lutado contra tantos pecados, mas eu estou feliz, porque se eu estou lutando contra esses pecados, se isso me perturba, eu sei que Deus está fazendo uma obra em mim, aleluia. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, se você chegou aqui essa manhã quebrado pelo pecado, eu quero dizer, Jesus é salvador de pecadores. Jesus é salvador daqueles que se enxergam como pecadores e recorrem a Ele. Porque isso já é uma obra do Espírito Santo na vida do eleito. Vamos lá. Jackson, e quando João usa a palavra mundo? Alguém vai perguntar isso aqui, se não perguntar agora, vai perguntar em casa. Vai estar no grupo da igreja lá, eu já vou responder aqui. 1 João 2,2, o João fala, ele, no caso Jesus, né, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Nossa, e agora? E agora? Acabou com nós. Não, acabou. Tira aqui, Carol, nós não sabemos nada. Olha só, João diz, ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
É óbvio que esse capítulo é mais tranquilo, o próprio João vai dizer lá no final ainda que aqueles que não têm o Filho, sobre eles permanece a ira de Deus. Mas e aí? E o mundo, quando João fala em mundo? Olha aqui para mim. A visão da igreja primitiva é uma visão tribal. Eles acham que Jesus veio só pelos judeus. A igreja primitiva, no comecinho, nos primeiros 30 anos, que demora uma espécie de uns 30 anos até a igreja explodir em missões. Paulo começa as viagens missionárias quase 30 anos depois da morte de Jesus. Não foi assim, Mariana. Jesus morreu na cruz, vamos lá pregar lá para os samaritanos. Não, eles continuaram querendo que os samaritanos morressem. Então, a visão da igreja primitiva é uma visão tribal, local. Quando o apóstolo João está falando sobre todo mundo, não é cada indivíduo do mundo. João usa essa palavra algumas outras vezes, eu vou mostrar para vocês. Sempre quando João usa isso, está se referindo às nações inteiras, a gente de todos os povos. Vamos lá. Se eu creio em 1 João, que 1 João 2,2 está falando que é o pecado de cada pessoa do mundo, então, eu vou falar só sobre João, tá? João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Lembrou? Tira o pecado de quem? Então o mundo não tem mais pecado, então. A gente sabe que Jesus tirou o pecado de pessoas do mundo todo. Mas o que João está dizendo aqui é isso. Não é que o mundo todo agora está sem pecado. Vamos mais. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convenceu o mundo todo do pecado, da justiça e do juízo? Não. Mas são pessoas do mundo todo. O que João está dizendo? Porque senão a gente vai ter uma teologia muito complicada. Olha só. Em outro momento, a Bíblia vai dizer: o mundo jaz do maligno. O mundo todo. O mundo todo jaz do maligno. Ele tirou o pecado do mundo todo. Peraí, cara. Não, aqui o mundo é o sistema mundano, é o sistema ímpio do mundo. É a cosmovisão, é o mundo geral, os homens que não conhecem a Deus. Mas agora, quando o João está falando de mundo, é uma outra espécie de mundo. Vamos lá. Tá, Jackson, mas Paulo usa a palavra todos. 1 Timóteo capítulo 2, ele diz assim, no verso 3, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí, agora, Jackson, te pegamos, hein? Olha o que diz, do verso 1, tem que ler o contexto todo, tá? 1 Timóteo 2, do verso 1 ao verso 4. Acorda, cabeça, acorda, não dorme aí, se eu vou te beliscar na rua depois a tua teta. Tô vendo o homem dormindo assim. Vamos lá. Antes de tudo, exorto. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Verso 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quais são todos esses homens? São homens de todas as localizações ou as posições sociais. Porque Paulo está dizendo para a gente orar pelos reis. E os reis estão perseguindo a igreja primitiva. E eles nem jamais imaginavam que esses caras poderiam ser salvos. Então Paulo diz, devemos orar por todos os homens. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Todos quem? Reis, governantes, lixeiro, o padeiro, gente de todas as classes sociais. Não é todas as pessoas do mundo, todo mundo. Ah, Jackson, tu está forçando isso. Tá, eu pergunto assim, então tá, toda vez, olha para mim, gente. Toda vez que a Bíblia diz todo, é todo mundo. Marcos 14:50. Os caras estão indo prender Jesus, Marco.
Estão indo prender Jesus. E daí a Bíblia diz assim, então todos o deixaram e fugiram. Então, é óbvio que a Bíblia está falando dos discípulos. Mas será que quando a Bíblia fala todos, é todas as pessoas do mundo fugiram de Jesus? Foram prender Jesus, os guardas que estão prendendo assim querem fugir. Por que estão fugindo? Não, porque todos. Porque todos. O arminiano, quando ele lê isso, então todos o deixaram e fugiram. Eles imaginam que Jesus ficou sozinho num lado do mundo, assim. Todo mundo fugindo para o outro hemisfério do mundo. Por que quando eu leio Marcos eu interpreto o contexto? Eu sei que todos aqui são quem? Os discípulos. E a gente faz isso o tempo todo. A Bíblia usa essa linguagem que a gente usa. E aí, Heber, como é que estão? Não sei o quê. Pô, fizeram uma janta lá. Pô, tava todo mundo lá. O arminiano, ele pensa, nossa, tava o mundo todo na casa do Heber, meu. Nossa, a Ingrid morreu cozinhando. Imagina, Ingrid, cozinhar para todo mundo. Não, eu sei que era o quê? Era o GC do Cauê. Tava todo mundo lá na casa do Daniel. E aí, Christopher, como é que tá? Vai ter aquele jogo lá na Vintage? Vai estar todo mundo lá. O cara, nossa, vai estar o mundo todo naquela igrejinha, rapaz. Não, eu sei que todo mundo. Então, quando Paulo fala isso, é só, lembra de Marcos 14:50. Então todos deixaram e fugiram. Para encerrar, o que mais a Bíblia diz sobre isso? Então eu quero encerrar com alguns textos bíblicos. Primeiro, Isaías 53:8. Porque ele foi tirado da terra dos viventes, Jesus. Ferido por causa da transgressão de todo mundo? Não. Do meu povo. Mateus 1:21, que eu já li, vou ler de novo. Ele, Jesus, dará à luz um filho. A quem darás o nome de Jesus? Não, Maria, perdão. Darás a luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 20, verso 28. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de todos? Não, de muitos. Lucas 1:68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. João 10, verso 11 e verso 15. E aqui há uma bomba. Jesus diz, dou minha vida pelas ovelhas. Isso é brutal. John Piper diz que dar a vida pelas ovelhas é diferente de dar a vida por todas as pessoas. João 13:1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A pá de cal. João 17, verso 1. Não, esse aqui tu tem que ler em casa, anota no braço, tatua isso aí, tatua junto com uma lágrima aqui, assim, ó, e um beijo no pescoço, assim, ó. É nóis. Esse aqui tem que tatuar, esse aqui. Tá, os homens aqui, puxa o mamilo pro lado, assim, ó, bota um chocolatinho aqui, ó, e tatua isso aqui. João 17, verso 1, verso 2, verso 6 e verso 9. Eu vou falar de novo, legal. João 17, verso 1, verso 2, verso 6, verso 9. Verso 1, presta atenção aqui. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Verso 2. Assim como lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é todos quantos o Pai deu a Jesus. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Verso 9 é uma bomba. A primeira vez que eu entendi isso aqui, eu fiquei, nossa. Jesus diz, eu oro por eles.
não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus dizendo que não ora pelo mundo. Isso é brutal, rapaz. Não. Isso é brutal demais. E Efésios 5:25. Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Desvalorizar a morte de Jesus. Você nunca mais pode cantar sobre a morte de Jesus do mesmo jeito a partir de hoje. Você deve olhar a partir de hoje para a morte de Jesus com temor, com reverência, com gratidão e fé pelo que Jesus fez por nós. Você tem que chegar aqui, você tem que tremer diante de Deus quando falarmos sobre a morte de Jesus. Alguém vai dizer assim, Jackson, mas eu não sei se Jesus morreu por mim. Ninguém está pensando nisso aqui. E se Jesus não morreu por mim? Jim Bolse, no seu livro As Doutrinas da Graça, ele encerra esse capítulo de forma brutal. Ele diz assim, a Bíblia não manda a gente ficar conjecturando se Jesus morreu ou não por mim. Pecador, venha a Cristo. Se você vier, Jesus morreu por você. Simples assim. Pecador, venha a Cristo. Venha a Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Se você vier, você vai saber que isso não foi uma obra sua. Isso foi uma obra do Espírito Santo. Você veio a Jesus? Eu vim. Então ele morreu por você. Você creu? Eu criei. Então ele morreu por você. Você se arrependeu dos seus pecados? Eu me arrependi, pastor. Então ele morreu por você. Como que eu evangelizo agora? Eu não vou nunca mais dizer para as pessoas, ele morreu na cruz por você. É complicado falar isso. Você pode dizer assim, Jesus morreu na cruz por pecadores. Se você se vê como um pecador, é uma boa notícia. É uma alegria. Jesus salva pecadores. Há um tempo atrás, eu botei no meu Facebook. Jesus ama muitos homossexuais. Muitos. As pessoas, por que não todos? Porque eu acho que não é todos. Eu não estou dizendo aqui que não existe um amor de Deus pelos perdidos. Existe. O jovem rico está chegando, Andrei, diante de Jesus. O jovem rico chega e Jesus fala, vai e vende tudo que tu tem, depois me segue. Ele abandona Jesus e vai embora. Em Marcos, Daniel, o texto diz, e Jesus muito o amou. Então Jesus ama os perdidos também. Jesus ama aqueles que nunca serão salvos. Mas o amor pela igreja é um amor especial. Um amor diferente. Que você, a partir de hoje, leve a morte de Jesus muito mais a sério. Nós não estamos brincando aqui. Nós não estamos rifando o sangue de Jesus. Nós não estamos rifando a morte de Jesus. Nós devemos ter reverência diante de Jesus. Nós devemos ter temor diante de Jesus. Eu peço uma coisa, o Everton vai dizer isso daqui a pouco. Eu peço que você responda isso aqui. Que você responda ao que está sendo pregado. Que você responda à morte de Jesus. Cantando, ceando e ofertando. Que haja resposta em você. Essas 3 formas. Que a morte de Jesus mude a tua vida, transforme a tua vida. Que o que Jesus fez na cruz transforme o teu ser. Vamos ficar de pé, igreja. Há um convite aqui essa manhã, há um convite. Que você se arrependa dos seus pecados, mas muito mais do que um convite. Há aqui essa manhã uma ordem. O Evangelho faz um convite para nós, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isaías diz, vinde. Aquele que não tem dinheiro, compre. Aquele que não tem dinheiro, compre e beba da água da vida, venham. Então, o Evangelho tem um convite, claro que tem, mas o Evangelho tem uma ordem. Os pregadores do Novo Testamento, eles ordenavam que as pessoas se arrependessem. Eles entendiam que Jesus é um rei e enviou eles. Há uma ordem aqui essa manhã, não só um convite, há uma ordem que você se prostre diante do Rei dos Reis e que você se arrependa dos seus pecados.
há uma ordem aqui essa manhã, para que você abandone as suas práticas pecaminosas. Nós não estamos aqui interessados no seu dinheiro, interessados na sua aprovação, nós estamos interessados que você se arrependa dos seus pecados, que você é pecador, imundo, que você necessita da graça de Deus. Você precisa se arrepender diante de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nós, pela tua igreja. Obrigado porque o Senhor não brincou naquela cruz. O Senhor não contou piadas naquela cruz. O Senhor sofreu aquilo que eu merecia sofrer. O Senhor pagou o preço que eu deveria pagar. O Senhor levou os meus pecados naquela cruz. Obrigado, Senhor. Onde estaria a tua igreja hoje se o Senhor não tivesse morrido naquela cruz por nós? O Senhor nos amou e nos amou até o fim naquela cruz. Que haja em nós resposta gerada pelo teu Espírito a tudo que o Senhor Deus faz em nossas vidas. Que haja em nós resposta a tudo que o Senhor Deus fez em Jesus para nós. Que nós venhamos nos alegrar aqui por tudo que o Senhor é para nós em Jesus. Ó Deus, aviva a nossa igreja, Senhor. Não um avivamento gerado por homens, não um avivamento maquinado no púlpito, mas algo que vem do céu. Que tua morte seja a força, a mola motriz, que nos impulsiona, Senhor, a pregarmos o teu evangelho, vivermos uma vida santa, nos curvarmos diante da tua presença, evangelizarmos os perdidos, edificarmos os cristãos, cuidarmos dos fracos, corrigirmos aqueles que são impenitentes. Que a tua morte na cruz venha, Senhor, desabrochar, venha impulsionar-nos a proclamar, a viver uma vida de santidade ao Senhor, como igreja, no nome de Jesus. Que venhamos cantar, que venhamos ofertar, cear com esse entendimento, Senhor. Em nome de Jesus aqui, nós oramos, curvados diante de tua presença. Obrigado porque o Senhor Deus não desperdiçou sua morte naquela cruz, mas o Senhor nos chama ao arrependimento. Mediante teu sangue, o puro sangue, o sangue bendito do Filho unigênito de Deus, que nós não temos merecimento nem de olhar para a sua face. Perdoa-nos, Senhor. E levanta-nos por tua graça, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.